Olá, eu sou o Breno Eu sou o Vinícius, nós somos da PUC Barreiro. e hoje nós vamos mostrar o funcionamento de uma esteira. Vamos utilizar um motopasso com um drive, um display com módulo e um botão. E a gente vai utilizar um Arduino IDE para programar essa Tem esteira. uma placa protoboard. Aqui temos o botão que, quando acionado, ele vai ativar a esteira. Aqui tem o drive, que ele fornece energia para o nosso motor. E aqui estamos com um monitor LED, LCD, que ele vai mostrar quando a esteira estiver funcionando. Quando você apertar primeiramente o botão, a esteira vai começar a funcionar, que é o que vai mostrar no monitor, e a esteira começa a funcionar. Ao apertar o botão novamente, a esteira é bloqueada e o motor para de rotacionar. Esse aqui é o nosso código. Para iniciar aqui nós colocamos a biblioteca do nosso display, o Bico de Cristo. E aí aqui a gente define os pontos do display, né? E aqui a gente já inclui a biblioteca do motor e a constante de rotação do motor. Aqui ainda também, aí aqui já são os pinos do motor, 8, 9, 10 e 11. Essa é a constante do botão, que vai ficar na entrada 3. E essas são as variáveis. A DEC vai servir como contador. O val vai contar quando o motor for ligado, quando o botão for pressionado. E o count vai ser a variável constante do motor. Aqui começa o nosso setup. Vai iniciar o nosso LCD, que tem 16 linhas e 16 colunas e 2 linhas. Beleza, aqui inicia. O pin mode vai definir o botão como uma entrada, e aqui já vai ligar o nosso display. Vai acender a luz. Aqui vai mostrar na primeira linha de cima, seria 00, vai mostrar a mensagem aguardando, e aqui na linha de baixo mostrar funcionamento. Aqui começa o programa em si. Já começa com o loop. Na verdade, esse é o funcionamento do motor. É o loop que se refere ao motor. Beleza. Aqui são os movimentos do motor. Beleza. E aqui só uma demonstração para mostrar no serial, no próprio Arduino, no próprio programa do Arduino. Essa aqui é a nossa variável do botão, que eu falei anteriormente. Vai ler a entrada do botão. E essa é a nossa, como se fosse a nossa condição principal, condição chave, que é quando o botão for pressionado, tiver o valor alto, a variável DEC vai ser a contadora, vai assumir DEC mais 1. O valor inicial dela é 0, definido lá em cima, vai ser somado mais 1 nela. E depois, quando essa variável DEC chegar a 3, ou maior que 3, ela vai zerar para o programa rodar novamente do início. Essa vai ser a condição chave. Nós teremos basicamente dois estados, que vai ser as condições. Quando o DEC for 1, ele vai acender o nosso display, e na primeira linha vai mostrar a esteira aí, e na segunda linha vai mostrar funcionamento, ou seja, a esteira em funcionamento, e o nosso motor vai ligar com a velocidade de 80 RPM. Apertando o botão pela segunda vez, o nosso DEC vai subir o valor de 2, e aí quando ele subir o valor de 2, o nosso LCD liga de novo, valor alto, e nas nossas linhas do display vai ficar esteira bloqueada, linha de cima esteira, de baixo bloqueada, e a velocidade do motor vai zerar. Esse programa aqui seria um programa mais complexo e mais completo. Ele já contaria uma esteira que se enquadraria, por exemplo, no controlamento da temperatura de, por exemplo, materiais que estariam saindo de um forno, por exemplo. E aí verificava a temperatura. Se a temperatura exceder o limite, esse material seria ou descartado para outra linha, ou daria sequência na linha X, ou seria descartado para a linha Y. E aí, beleza. Aqui são as bibliotecas. Primeiro, o sensor de temperatura, as bibliotecas do manuário, da temperatura, do nosso sensor DS18B20, a biblioteca do nosso LCD Nokia 5110, o nosso motor de passo, biblioteca Stepper, servo motor, a biblioteca dele,
E aqui as nossas variáveis, que seria a constante do motor, steps per revolution, a variável do buzzer, na verdade a porta dele, 3. E aqui a variável que seria controlar a posição do nosso servo. E aqui, beleza, definindo só a porta do servo, 2. E aqui definindo as portas do LCD, 8, 7, 6, 5, 4. E aqui a nossa porta do sensor, que é a 9. E aqui só um complemento do sensor. Biblioteca que ajuda na conversão de temperatura para Celsius. Que o nosso sensor, na verdade, ele mostra a temperatura em Kelvin. E aí nós trabalhamos com aquela biblioteca lá em cima da temperatura para converter para Celsius. E aqui também a Device Address, que é uma biblioteca com os funcionários auxiliar, para usar o manuseio de sensores. Beleza. Aqui as portas do nosso motor da esteira, 10, 12, 11, 13. E as fontes do LCD, as fontes para a letra e para os números. E aqui o nosso setup. Beleza. Ele dá o início aqui, barramento, conecta o sensor de temperatura às bibliotecas e enquanto sensor. E aqui é a nossa biblioteca auxiliar. O nosso pmode do buzzer, só definindo que o buzzer é a saída do Arduino. E aqui já é a parte do nosso LCD. Inicia o LCD. E aqui ajusta o contraste, nós definimos para 63. E aqui a velocidade do nosso motor, que inicialmente é 63 RPM. E aqui a entrada do nosso servo, que é a 2. Aqui o programa. A parte de loop, propriamente dito. É a questão do sensor, pega a temperatura do sensor. A nossa temperatura, aqui já convertida em Celsius, para mostrar a variável no nosso... Na nossa tela, no LCD, a temperatura. E aí a nossa condição, se a temperatura for menor ou igual a 30, que é a temperatura que nós definimos como máximo do nosso objeto, se ela for menor ou igual a 30, a cancela baixa, ou seja, o motor gira 90 graus e define a linha dessa peça, por exemplo. E aqui só escrevendo a posição na porta do servo. Aqui nós temos as várias mensagens do nosso LCD, que determina a fonte, quando ele está lendo, a temperatura, quando mostra a temperatura atual, tempo para a pessoa ler, antes de atualizar a temperatura, que é de 3 segundos. E aqui ela limpa o sensor, o LCD na verdade. E aí beleza. E quando ele tiver 90 graus, é isso aí, a cancela sobe. Beleza. O nosso servo aqui também, como já falei, ele escreve a posição na saída dele, a 2. E aí é o seguinte, se a temperatura estiver fora da nossa faixa, ele vai mexer 90 graus para o outro lado, para o anti-horário. Vai escrever na variável do servo. E aí, ao fim disso, ele vai parar o motor. Vai ligar o buzzer para mostrar que ela está indo para uma linha diferente. Aqui vai limpar nosso LCD de novo. E aqui só ajuste de fonte. E escreve nossa tela perigo.